Fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Evangelho que João escreveu, capítulo de número 9, e a famosa história do cego de nascença. O primeiro versículo diz: e quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E a história se desenrola. A primeira verdade para nós é que Jesus é aquele que tem a incrível capacidade de alterar origens e começos indesejados. O texto faz questão de destacar para nós de que aquele jovem, aquele homem, não havia se tornado cego, não havia ficado cego por uma imprudência, não havia ficado cego por causa de alguma doença, não havia ficado cego por causa de algum acidente. Ele nasceu daquele jeito. E a história começa assim, no desenrolar da história. Jesus opera um milagre na vida dele, Jesus o cura de forma poderosa, e isso gera muitos questionamentos. Começa a gerar um questionamento antes mesmo do milagre, quando seus discípulos perguntam para ele se aquele cego, se aquela cegueira era proveniente de algum pecado. E aqui nós temos o segundo ensinamento muito importante, de que nem toda doença é proveniente do pecado, de que o pecado pode nos acometer sim de mazelas no próprio corpo, o pecado pode gerar em nós doenças, mas nem todas as doenças são provenientes de pecado. Avançando, então, Jesus se mostra como a luz do mundo, Jesus manifesta o milagre, Jesus cura aquele cego de nascença que obviamente fica maravilhado e sai dali, e as pessoas começam a olhar para ele. No versículo 3 diz que Jesus, depois de ter explicado sobre o pecado, o versículo de número 9 diz assim: parece-se com ele, e o cego fazia questão de dizer: sou eu. Porque o versículo 8 diz: não é este aquele que estava assentado mendigando? O mundo tem um emaranhado gigantesco de testemunhas prontos para apontar para nós com características ou com adjetivos, muitas das vezes pejorativos, para apontar: ali não está o fulano, ele não é aquele moribundo, ele não é aquele mendigo, ele não é aquele pobre, ele não é aquele que sempre sofre, ele não é aquele depressivo, ele não é aquele que não consegue conquistar nada, ele não é aquele que nunca vence. E Jesus vem justamente para trazer à existência na nossa vida aquilo que não existe, para abrir os olhos aos cegos, sejam cegos físicos, sejam cegos espirituais, enfim, ele está sempre disponível para isso. E começam a questionar o versículo 10, como foi isso? Porque existem pessoas que estão mais preocupadas em entender o como do que entender de fato aquilo que Deus fez. Existem pessoas mais preocupadas para entender a razão de alguns milagres ou de algumas ações de Deus na nossa própria vida, do que simplesmente aceitar e compreender que tudo aquilo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável, é melhor. E começam então a olhar para as regras, a tentar entender que não era o dia propício, porque era o Shabá, era o descanso. Deus não poderia ter feito nada, inclusive muito menos um milagre, até porque esse Deus de Jesus, não estava apto para a perspectiva de alguns judeus de fazer milagre. E aí vai explicando, ele fez isso, ele fez aquilo, ele colocou lama, a forma que Jesus opera um milagre, uma forma um tanto quanto esquisita, com lama. Então eles ficam, mais uma vez, perplexos, porque aqui já oferta para nós um novo ensinamento, que é a ideia de que Deus não precisa operar dentro daquela caixinha, daquela forma, daquela maneira que nós muitas das vezes criamos e determinamos que Deus deve agir. Avançando então, eles ficam divididos ali, não os seus discípulos, mas os judeus, os fariseus, os escribas, porque querem entender o motivo, querem entender como aquilo aconteceu. Perguntam aos pais, que também não sabem: nós não sabemos apenas que de fato ele é o nosso filho, ele nasceu cego, mas como agora ele está enxergando, a gente não faz a mínima ideia. As pessoas não têm como explicar o milagre que Deus fez. E quando chega no versículo 25, é muito interessante, um dos versículos centrais, quando ele é mais uma vez inquirido ali, falam para ele dar glória a Deus e não a Jesus. No versículo 25 ele então responde: se Jesus era pecador ou não, ele não sabe. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Isso mostra para nós uma coisa muito profunda, que é a certeza de que o amor de Deus nos alcança antes mesmo de podermos realmente, intelectualmente, entendermos quem Ele é. O amor incondicional de Deus nos alcança sendo nós ainda pecadores. Ele não tem de fato, ele não está de doce, ele não está brincando, ele não está sendo irônico. Ele de fato não tem como explicar quem é Jesus, porque ele não faz a mínima ideia de quem é Jesus. O amor de Jesus o alcançou antes mesmo dele compreender de fato quem era esse Jesus. Ele não pode responder. Então ele diz: se ele era pecador, se ele é ou não, eu não sei. O que eu sei é que eu não enxergava. E agora eu estou vendo.
O homem então responde no versículo 30: Nisto, pois, está a maravilha, que vocês não sabem de onde ele é, e mesmo assim ele abriu os meus olhos. Nós não precisamos conhecer determinadas origens, nós não precisamos ter um grau de intelectualidade, um grau de conhecimento teológico. Nós precisamos apenas ter um coração contrito para reconhecer que Ele é Senhor. Senhor, nós não te conhecemos 10%, 5% do que de fato o Senhor é, que é todo-poderoso. Mas nós sabemos que antes nós estávamos cegos, completamente cegos, mas agora os nossos olhos te veem. Que essa poderosa palavra, que essa poderosa e verdadeira palavra de Deus nos abençoe, em nome de Jesus.